Fala meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Espero que sim. Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um corte de um conteúdo da nossa comunidade, a Web Hub, onde a gente ensina design, desenvolvimento e programação. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre SEO em sites WordPress. Na verdade não é só em sites WordPress, né? Mas a gente vai também utilizar um plugin que é o Rank Math. Então aí já remete mais ao WordPress, mas o SEO é algo que a gente precisa ter claro o que é e como estruturá-lo corretamente em qualquer tipo de site, seja o seu site WordPress, seja código puro, beleza? Então bora pro corte. O que seria SEO? Seria um conjunto de coisas que a gente faz no nosso site para facilitar ele seja encontrado por mecanismos de busca, por exemplo, Google, Bing e outras redes em que o usuário pode fazer alguma pesquisa. Por exemplo, se a pessoa entra lá no Google e pesquisa chocolate, os primeiros sites que vão aparecer são sites melhores ranqueados. É claro que tem os 4 primeiros sites que aparecem, são os que estão fazendo tráfego pago no Google, então eles pagam um valor para que apareçam em primeiro lugar. Mas os outros, né, os que não são feitos por tráfego pago no Google, eles aparecem... o que faz o primeiro site aparecer ali quando a palavra-chave é chocolate? Aquele site ele é um site bem ranqueado, então o Google, o bot do Google analisa aquela página, ela vê que é uma página que tem um bom conteúdo, um conteúdo relevante para aquela palavra-chave chocolate, é uma página otimizada em que tem um baixo tempo de carregamento, oferece uma boa experiência para o usuário que entra fica naquela página, lê, ele não já entra e sai. É um site que faz sentido que ele tem um mapa, por exemplo, se você pesquisar chocolate, a primeira ali que vai aparecer é um post falando sobre os benefícios do chocolate, sei lá, o site da Cacau Show, por exemplo, né, de alguma empresa mais famosa que já tem tempo, já tem usuários que visitam, já é um site conhecido pelo Google. E aquele site ali, você vai entrar no blog do post, desse post dos benefícios do chocolate, do site principal da Cacau Show. Mas tem todo um mapa ali, por exemplo, você está agora nesse post. Se você quiser voltar, você vai voltar, por exemplo, para a aba de categorias, né? Porque você estava na categoria de saúde, não sei. Aí você vai voltar na categoria, você vai voltar para a página principal da Cacau Show. Então tem todo um mapa, o usuário consegue se encontrar fácil. E isso quem mede são os robôs do Google. Ele vai entrar, ele vai medir como que é a navegação do seu site, tá? Eu tô nesse post aqui, eu tô nessa página aqui, tem o conteúdo X. Desse conteúdo eu posso ir para outro conteúdo, eu consigo me locomover de uma forma intuitiva nessa página, tem a página início, tem um menu de navegação nesse site, tudo isso ajuda no SEO. Então SEO não é só você instalar plugin no WordPress. Se você está criando seu site pelo WordPress, não é só você criar uma página de qualquer jeito, a página tá lenta, a página nem tem conteúdo, é uma landing page de 2 seções, onde tem um título, um textinho curto, um formulário. E eu quero que meu site seja bem ranqueado, quero que aquela página ali apareça no topo do meu nicho, através da minha palavra-chave. Isso vai acontecer? Não vai acontecer, não tem como. Quando a gente cria uma nova página no nosso site, não é certeza que ela vai ser indexada no Google. Quando você cria uma nova página no seu site, primeiro o Google precisa encontrar aquela página. Então é legal que tem um sitemap, isso daí a gente vai ver. Porque aqui eu falei para vocês que não é só configuração de plugin, mas a gente também vai configurar um plugin. A gente pode usar o Rank Math no WordPress, a gente pode usar o Yoast SEO, né? Tem outros também, com o tempo vão surgindo plugins, mas o que importa é você saber a base, né? E esses plugins, qual é a funcionalidade deles? Eles vão focar aquela sua página, eles vão colocar palavras-chave para aquela sua página, eles vão dar uma descrição para aquela página. Então o Google, vendo que a sua página tem uma descrição, tem uma palavra-chave, que aquela palavra-chave está no título, está em várias partes do conteúdo. Por exemplo, a gente está fazendo um post de torta de morango, beleza? É um post de uma receita de torta de morango, onde mostra não só a receita, mas os benefícios da torta de morango saudável, sei lá, é um post de torta de morango. A palavra-chave desse post seria torta de morango. Então, quando alguém pesquisa no Google torta de morango, você quer que o seu post apareça em primeiro lugar, que ele fala tudo sobre torta de morango. Os tipos de torta de morango, forma de você fazer a torta de morango e tudo mais. O título do seu post vai ser o quê? Vai ser suco de uva?
Não, vai ser torta de morango. O slug, então, a URL, o caminho daquele post vai ser qual? Doce de banana? Não, vai ser torta de morango. Então, aquela palavra-chave ela tem que aparecer em várias partes do seu conteúdo. Tem que ser um conteúdo extenso, de mais de 600 palavras, por exemplo. É um conteúdo que faz referência a outros sites. Então, às vezes, você está falando ali, a torta de morango, ela tem benefícios por conta do morango. Essa palavra morango, você pode colocar um link nela para uma outra página, pode ser do seu site mesmo ou de outro site da Wikipédia, por exemplo, onde fala mais sobre o morango, mais informações técnicas sobre o morango, entendeu? Então, é um conteúdo original também, o bot do Google ele vai ver isso, tá? Não adianta você copiar conteúdo de outros posts mais antigos que o seu, não vai dar certo. Isso daí a gente pode pedir ajuda também para inteligência artificial. Então, não é só ter um site, tá? Não é à toa que vários sites têm blog, porque você precisa produzir conteúdo para o seu site, né? As próprias páginas precisam ter um conteúdo denso, um conteúdo que remete àquela palavra-chave. As imagens, elas precisam ter uma descrição, elas têm que ter a ver com aquela palavra-chave. Vídeo do YouTube tem que ter a ver, às vezes tem um vídeo do YouTube lá na sua página, tem que ter a ver com aquela palavra-chave. Tudo isso ajuda no SEO. E a gente vai instalar esses plugins apenas para a gente ter algumas métricas, algumas dicas sobre como melhorar o SEO, para que a gente possa colocar a palavra-chave na nossa página que a gente está criando através do WordPress. Quando vocês chegarem no módulo de HTML, vocês vão ver que o HTML, que seria a estrutura da página, quando você está criando seu site pelo WordPress, você insere um botão. Você está inserindo nada mais nada menos do que no HTML uma tag button. Um título, você está colocando um H2, por exemplo. Tudo isso remete também à semântica. O HTML, vocês vão ver que é muito semântica, é muito o sentido por trás daquela estrutura. Não é só criar, jogar aquilo ali. Não. Aquela parte é um parágrafo. A outra parte ali vai ser um endereço. Tem tags específicas para isso. No meio daquele seu texto, você vai colocar uma palavra mais forte, uma palavra de mais impacto. Por isso ela vai ser bold. Por isso ela vai ser um pouquinho mais grossa, vai ser maior do que as outras. Tem tag específica para isso dentro do HTML. Então é muito sentido, é muito semântica. O bot do Google ele vai atrás de tudo isso. Esses plugins eles vão nos ajudar. Quando a gente está colocando uma palavra-chave na nossa página criada, eu criei uma página de como fazer um efeito animado CSS. Eu vou colocar a palavra-chave na página de efeito animado CSS. Essa palavra-chave está sendo colocada no head da nossa página. Do head, né? A gente no HTML tem o head, o body. O head seriam essas informações, a gente pode colocar essas meta tags, né, de palavra-chave, descrição, a gente configura os robots, né, os robôs, mas é muito importante que você entenda o que acontece por trás dos panos, não é só você achar que, eu vou instalar um plugin de SEO, vou instalar o Yoast SEO, vai dar tudo certo. Não, e é importante que você explique isso para o seu cliente também, não é porque ele está criando hoje o site dele é de chocolate que vai aparecer primeiro do que o da Cacau Show, não funciona assim. Tá? Leva tempo, você precisa produzir conteúdo, você precisa ajustar o seu site, palavra-chave, descrição, tudo mais, beleza? Sabendo disso agora, a gente pode instalar um plugin. O seu site já está otimizado, bacaninha, ele já tem alguns posts e tudo mais. A gente vai instalar aqui então, nessa aula, o plugin do Rank Math. Não importa, você pode utilizar o Yoast SEO, utilize um ou outro, tá? E não os dois juntos, né? Não tem como você somar o SEO, você vai configurar com um. Vamos utilizar o Rank Math. Atualmente ele tem mais funcionalidades gratuitas, tá? Oferece algumas análises bacanas. Então é isso, bora para a tela do computador. Show, estamos aqui no site, nosso sitezinho da Lomatech.io. Vamos vir aqui em plugins, adicionar plugin. E aqui a gente vai colocar o Rank Math. Pessoal, antes, queria falar para vocês também que eu não sou o mestre do SEO, o mago do SEO, tá? A área de desenvolvimento de sites, ela engloba muitas partes, ela engloba o front-end, ela engloba o back-end. No front-end tem muitas coisas, tem o design, tem a experiência de usuário, tem a parte do SEO também. Então assim, são muitas áreas, não tem como você ser pica em todas, tá? SEO, o que eu sei eu tô falando aqui para vocês, não sei muito sobre o plugin também, o que eu sei é mais o que acontece por trás dos panos, né? A gente saber criar uma boa estrutura para a página. O plugin então vai ser um complemento. Vamos instalar aqui as funcionalidades que eu souber que são importantes, eu vou falar aqui para vocês, tá? Não vou ficar enchendo muita linguiça também não. Vamos ativar. A partir do momento que a gente ativa, ele vai aparecer aqui para a gente criar a nossa conta gratuita, tá? Vamos então criar aqui uma conta. Isso é importante porque ele oferece algumas métricas, algumas coisas, é legal.
Vamos conectar com o Google? No caso não, porque seria o Google do cliente. Se você está fazendo isso no seu site, é legal que você conecte com o Google. O Google, ele tem uma coisa que é o Google Search Console. O que seria Google Search Console? Google Search Console, ele é um console, é uma plataforma para você melhorar o desempenho na pesquisa Google. Então ele te dá algumas dicas sobre como seu site está sendo encontrado, sobre alguns problemas de rastreamento, por que o robô do Google não está encontrando tal página, o que você pode melhorar nessa questão para que seu site seja melhor encontrado, tá? E é uma ferramenta gratuita, né? Tudo que é do Google é de graça. Então você inicia, cria sua conta, você consegue fazer esse gerenciamento, beleza? Pessoal, eu acho que como eu entrei na conta do cliente, eu vou esperar ele responder, tá? Então eu vou fazer essa configuração no meu site próprio. gustavocampelo.com.br, como eu migrei de servidor, ele não está aqui instalado, tá? Tô sem nenhum plugin. Esse, ó, só tem esses três aqui. Já tá top, né? Eu vou ativar as atualizações automáticas do Lightspeed Cache. É bacana que você ative as atualizações, que você não precisa sempre ficar vindo e atualizando. Vou vir aqui em adicionar novo plugin. Vamos adicionar aqui de novo. Beleza, cliquei aqui em ativar. Agora foi. Então conectei a minha conta aqui do Google mesmo. Vamos prosseguir. Você pode fazer a configuração mais fácil ou avançado. Vamos manter no avançado aqui. Vamos iniciar aqui. Vou vendo cada coisa com calma, mas algumas coisas eu vou passar por elas, tá? Gustavo Campelo é um quê? Aí varia muito, né, do que é o seu site. Vou colocar aqui um site portfólio pessoal. Nome do site, Gustavo Campelo, nome alternativo, logo para o Google. Aqui, ó, ele dá alguns tamanhos, tá vendo? Então siga esse tamanho 112 por 112. Vamos upar aqui. Então aqui, ó, eu tenho o meu logotipo, tamanho mínimo é 112, né? Eu vou colocar então um tamanho mais ou menos assim, para inserir aqui, exportar. Vou jogar aqui para dentro, ó. Coloquei o nome de Google Image. Vamos usar, eu posso colocar aqui imagem Google Gustavo Campelo Web Hub. Vou lá aqui nos outros e vamos usar essa imagem, beleza? Imagem padrão para compartilhamento social. Aqui o tamanho recomendado é 1200 por 630. Então a gente vai adaptando aqui essas medidas. Beleza, coloquei aqui, vou copiar esse nome aqui para os outros. Eu coloquei imagem padrão para compartilhamento social mesmo. Aí vou colocar só o nomezinho aqui, né? Gustavo Campelo. Certo, vamos usar. E agora salvar e continuar. Aqui ele pede para a gente conectar os serviços do Google Search Console, como eu já falei para vocês. Não vou fazer isso aqui nessa aula, senão vai ficar gigantesco, tá? Salvar e continuar, mas aí você pode fazer as configurações, é bem tranquilo. O que seria esse sitemap aqui? O sitemap seria como se fosse realmente um mapa para que o Google ele se localize melhor dentro do seu site. Então, às vezes você vai criar uma página nova, essa página ela vai ser inserida nesse mapa como se fosse um índice para o Google, tá? Para o Google se encontrar. Pensa em um livro e esse sitemap ele vai ser um índice para que o robô do Google consiga encontrar certinho cada página do seu site e tudo mais. Então aqui, ó, sitemaps ativos, incluir imagens, posts, páginas, elementos flutuantes, tá? Taxonomias aqui eu vou tirar categoria, só que não faz sentido para mim. Se no seu não precisar de posts, tá? Você pode tirar também. Salvar. Aqui eu vou tirar os posts, tá? Eu vou tirar os posts e elementos flutuantes, eu vou deixar só páginas. Elementos flutuantes acredito que sejam os modelos, se não me engano. Mas vamos salvar e continuar. Vou deixar somente páginas. Aqui é não indexar arquivos vazios, né? No caso aqui, ó, indexação de páginas com pouco conteúdo, tá? Então, deixa ativo essas configurações aqui. Vamos ativar também, tá? Esse nofollow aqui para links externos, salvar e continuar. E aqui o seu site está pronto, tá vendo? Aqui você pode fazer algumas configurações mais avançadas, mais opções, né? Vamos clicar aqui. Eu esqueci também de ativar as atualizações automáticas. É importante que você ative. Ele tinha uma opçãozinha, mas lá na parte de plugins do WordPress depois a gente pode ativar. Aqui no caso seria gerenciamento de funções para usuários do site. No meu caso só tem eu como usuário, então não faz sentido esse gerenciamento de funções, tá? Salvar e continuar. Monitoramento de erro 404. Isso daqui seria o quê? Quando os usuários estão entrando... Vocês lembram o que é o erro 404, que eu já falei para vocês? Que a gente poderia criar um modelo lá na parte do WordPress, um modelo 404. Quando algum usuário acessa uma página sua que não existe, por exemplo, gustavocampelo.com.br/beterraba. Não tem nenhuma página que chama beterraba aqui. Então ele redireciona para a página 404. Sempre que redireciona para 404, isso é registrado
tá? E ele vai monitorar. Às vezes, quando algum usuário está entrando, vários usuários estão entrando muito em uma página específica que não existe. Pode ser que o quê? Antigamente você divulgou esse link. Por exemplo, eu criei um vídeo no YouTube onde eu divulguei um link para o pessoal, mas hoje em dia essa página não existe. Então tem muitos usuários entrando nessa página. Isso vai aparecer aqui pra gente, tá? Nesse monitoramento de erro 404. E eu posso tomar alguma ação a partir disso. Essa página existia antes, mas atualmente não existe mais. Então eu reconfiguro ela, eu faço um redirecionamento, não sei. É importante também falar que cada funcionalidade dessa que você ativar vai ser mais consumo para o seu servidor, tá? Às vezes, se você tem um site muito pequenininho, não faz sentido você ativar todas essas coisas aqui. Eu vou ativar porque às vezes para mim faz sentido. Como eu divulgo muitos links em tutoriais, às vezes eu coloco algo que com o tempo não é mais utilizado, então eu preciso redirecionar, tá? Então eu preciso saber desses dados aqui. Vamos salvar e continuar. Os dados estruturados adiciona metadados no seu site, resultando em resultados avançados de pesquisa e mais tráfego, tá? Eu creio que aqui ele vai entender melhor o nosso conteúdo. E a partir do nosso conteúdo, então ele já vai fazer marcações aqui, né? No caso, para marcar o conteúdo. Isso ajuda o Google a entender melhor o que está sendo falado naquele post. Como as minhas postagens só tem código HTML, CSS, JavaScript que eu compartilho com vocês, não faz sentido, tá? Então eu vou tirar esse tipo de dado aqui. Vamos salvar e continuar. Beleza. Quando a gente já fez aquelas configurações, vem aqui para o painel dele. Aqui tem várias funcionalidades, tá? Isso porque está no modo avançado. Se estiver no modo fácil, vai ter apenas algumas funcionalidades. Modo avançado, vou falar rapidamente sobre algumas aqui. Lembra do monitor de erro 404? Aquele que eu falei para vocês. Receba sugestões sofisticadas de IA para palavras-chave, perguntas e tudo mais. Eu vou tirar isso daqui. Mas isso é bacana quando você tem um blog. Não sei se isso daqui é só no Pro, tá? Mas às vezes você tem um blog e você fez uma postagem sobre um assunto. A própria inteligência artificial já vê aquele assunto do seu post e já te oferece algumas palavras-chave que você pode colocar para ser melhor encontrado. Aqui, ó, são alguns plugins a mais, tá? Por exemplo, esse AMP aqui, tá vendo? A gente precisa instalar um plugin a mais. Então vamos manter desativado. Aqui, ó, com o Google Search Console, se no caso você ainda não integrou, né, você pode deixar desativado. Quando você integrar, aí sim vai fazer sentido para você. Aqui no caso, SEO de imagem. Lembra quando sempre que a gente insere uma mídia, a gente precisa dar um título, uma descrição, para que ela faça mais sentido para aquele mecanismo de busca, para que ele entenda a funcionalidade daquela imagem, que faz sentido com o conteúdo. Quando a gente esquece de inserir título, descrição, essas coisas, que seriam o alt, né? Algo alternativo para aquela imagem, ele já vai colocar um padrão para a gente, tá? Então, se vocês quiserem ativar, mas a gente sempre insere, né? Então, não precisa. Lembra que eu falei? Quanto mais recursos você utilizar, mais vai consumir do seu servidor. Indexação instantânea, sempre que você criar acredito que uma nova página lá, quando novas páginas forem adicionadas, ele já vai avisar mecanismo de busca. Então, isso aqui é bacana, né? Vamos deixar. Isso daqui do SEO local também é legal, tá? Às vezes, por exemplo, você tem o seu site para divulgar o seu negócio às vezes é uma loja, ou então atende o público de certo horário até certo horário, você abre de segunda a sábado, certo horário até certo horário. Você pode fazer algumas customizações aqui dentro desse SEO local. Por quê? Quando o Google ele vai ler o seu site e vai aparecer lá, nós atendemos de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde e sábado das 8 até meio-dia. Isso daí você vai estar apenas escrevendo, né? Você não vai dar uma semântica para aquilo ali. Esse SEO local ele já vai criar isso dos horários de funcionamento através de uma semântica do HTML. Então vai fazer mais sentido para o Google isso. E acredito que funcione também para o Google Meu Negócio, né? Se você tiver um vínculo e tudo mais. Aquilo que eu falei para vocês sobre o sitemap, o e-commerce, se for uma loja virtual, o nosso não é. Então é isso, né? Vamos manter assim mesmo. Aqui a gente tem mais algumas configurações. Algumas coisas daqui são as próprias configurações aqui. Por exemplo, monitor de erro 404 é a mesma coisa se eu clicar aqui em configurações, tá? Tem a parte aqui também do status e ferramentas, sobre a versão, atualizações automáticas. Aqui a gente já pode ativar, tá? Salvar a alteração. Ferramenta, banco de dados. Aqui às vezes você pode fazer uma limpa, tá? Porque ele vai fazer algumas análises de dados de SEO e tudo mais, cache, e aqui às vezes você pode vir e limpar o cache, você pode limpar esse banco de dados armazenados, tá? Para que você não fique acumulando lixo nos seus dados aí. Status do sistema.
Beleza? Importação e exportação. Isso daqui é bacana porque às vezes você vai configurar o SEO de uma loja virtual de um nicho tal. Às vezes você trabalha muito fazendo aquele tipo de projeto. Então você já pode ter um padrão para o Rank Math para que toda vez você não precise ficar configurando. Se aquele padrão fizer sentido para vários sites que têm uma mesma estrutura, né? Então você pode exportar essas configurações que você fez aqui. Quando você pegar um outro cliente que vai fazer sentido também, aquela mesma configuração de Rank Math, você importa. E é isso. Vamos supor aqui então que a gente agora vai criar um post. Eu vou adicionar um novo post aqui. Esse post vai ser sobre bolo de banana, tá? A gente vai falar sobre bolo de banana. Aqui a gente vai colocar um texto, vamos no ChatGPT. O ChatGPT ele pode ser uma grande ajuda para você criar as suas postagens, tá? Então aqui, ó, vou criar um post de bolo de banana para meu blog. Me dê um conteúdo completo e original de no mínimo 600 palavras. E ele vai gerar aqui pra gente. Então, olha só que bacana, tá vendo? Bolo de banana, fala um pouquinho sobre ele. Por que fazer um bolo de banana? Uma receita para a gente fazer um bolo de banana. Modo de preparo, dicas para personalizar a receita, benefícios, curiosidades e a conclusão. Tá vendo que top? Então, a gente pode copiar tudo isso daqui. Beleza? Vamos dar um Ctrl C aqui. Aqui você pode criar os seus posts utilizando o próprio editor do WordPress, ou então você pode fazer pelo Elementor, tá? Vamos supor que a gente vai fazer por aqui mesmo, olha lá. Colei toda a nossa estruturazinha aqui, topper. Aqui a gente tem uma nota para o nosso SEO, tá? Você pode ver que tá 7 de 100, então tá bem ruinzinha. Vamos lá, vamos definir uma imagem para o nosso bolo de banana. Vamos supor que seria uma imagem que faça sentido, tá? Eu vou definir isso aqui mesmo, 652 palavras, tempo de leitura 3 minutos, ó. Então até mostra aqui pra gente. Não sei se você já é da área do desenvolvimento de sites e você busca aprimorar mais ainda os seus conhecimentos, né? Ser um profissional mais valorizado nessa área. Ou então se você está iniciando, não sabe nada e você quer aprender, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá a gente ensina tudo sobre design, experiência de usuário, desenvolvimento WordPress do básico até o avançado, desenvolvimento com código também, HTML, CSS, JavaScript, PHP, banco de dados e outros frameworks também. A gente também implementa código dentro do WordPress, então fica um site bem customizável, profissional. Também tem um suporte comigo pelo WhatsApp, 7 dias por semana, um grupo com todos os membros, onde eles trocam uma ideia, um network muito bacana. Então se você quiser se inscrever para a nossa comunidade, basta você clicar no link na descrição aqui no vídeo. Vamos clicar aqui então no nosso Rank Math. Quando a gente clica nele, ele vai aqui para as configurações, tá? Você pode ver que ele dá várias dicas de como a gente aumentar essa nota aqui. Vamos ver aqui algumas coisas, ó. A primeira coisa então seria a nossa palavra-chave. Qual é a palavra-chave desse nosso post? Você não precisa colocar uma, tá? Pode ser mais de uma. Aqui o que faria mais sentido, eu acho, é bolo de banana, tá? Olha lá, bolo de banana. Beleza. Então aqui você pode ver que a nota já foi de 0 para 63 só por a gente adicionar uma palavra-chave. Tem esse íconezinho de interrogação, quando você clica, ele dá mais informações para você ou até ele leva lá para o site do Rank Math, né, onde tem um blog que ensina para você. Então às vezes você pode ter uma aula de SEO pelo próprio blog do Rank Math, tá? Olha só, SEO básico, excelente e tal. Aqui a gente tem um problema. Use a palavra-chave de foco na URL. Qual é a nossa URL? Ó, se a gente... Aqui não sei se dá para dar um clique. Ah lá, tá vendo? Ó, quando a gente entrou aqui, ele vem para o blog. Ele dá mais informações aqui pra gente. A nossa URL, a gente pode ver aqui em cima, né? A gente volta para o editor do WordPress aqui mesmo. Post. Acho que no caso seria só quando eu publicasse isso daqui, que aí ele vai gerar uma URL pra gente, ó. Então vamos voltar aqui pro Rank Math, deixa eu publicar. Publicar imediatamente, beleza. Publicamos a nossa postagem aqui. Qual é a URL? Bolo de banana, tá vendo? gustavocampelo.com.br/bolo de banana. Então, acredito que aquele problema já foi solucionado, ó. Tá vendo que a gente não tinha a nossa palavra-chave na URL, a gente postou, ele já gerou uma URL pra gente com o nosso título, e o nosso título é a nossa palavra-chave, tá? Se não fosse, aí você teria que customizar certinho. Conteúdo tem 662 palavras, bom trabalho, então tá top, ó. Adicional, vamos lá, tem 5 erros. Adicione uma imagem com sua palavra-chave de foco como texto alternativo. Então aqui a gente pode adicionar
nessa imagem aqui, tá vendo? Seria legal que o nosso texto alternativo, nosso título aqui, remetesse ao nosso conteúdo, à nossa palavra-chave. Então aqui, em vez de ser plano de fundo aulas gratuitas, teria que ter alguma coisa com bolo de banana escrito, tá? E aí você pode ver as outras dicas também. Isso aqui é muito bacana. Então, após você ter o seu site otimizado e tudo mais, você criar conteúdo, aí você pode fazer esses ajustes mais finos que o nosso plugin proporciona aqui pra gente. Adicione links internos ao seu conteúdo, também links externos, ó. Recursos externos. Como seria isso? Você tem o seu texto, certo? Vamos supor que quando você falou aqui, ó, deixa eu pegar alguma coisa legal. Aqui, ó, quando você falou uma colher sopa de fermento. Isso aqui, ó, sopa de fermento em pó. Vamos supor que você já fez uma postagem sobre isso. Ou então aqui, ó, uma colher de chá de canela. Vamos supor que você tem uma postagem sobre chá de canela. Você pode selecionar isso daqui, clicar aqui, ó, e aí você vincula uma URL. É legal que tenha URLs internas e também externas. Vamos supor que tem uma postagem do Wikipedia que fala sobre chá de canela. Você pode colocar aqui e aí você vai achar uma outra palavra-chave, por exemplo, garfo. Você tem uma postagem sobre garfo. E aí você vai colocar o seu link de uma postagem dentro do seu site, que aí já vai sanar, ó, esses dois tópicos aqui, tá? Beleza, bom, cada tópico desse daqui você pode ver que tem esse ponto de interrogação, às vezes no seu pode estar aparecendo outros tópicos também, você pode clicar aqui, ele vai te levar aqui para o site, vai te dar uma aula sobre. E o vídeo foi esse, rapaziada, se te ajudou, peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, eu te ajudo como eu puder se você tiver alguma dúvida. Como eu falei, eu tenho certeza que a nossa comunidade, ela pode servir muito para você, para sua carreira profissional, tá? Você pode evoluir bastante profissionalmente, então faz um investimento em si mesmo, clica no link, dá uma olhada, se inscreve no canal, a gente posta vídeos 2 vezes por semana, isso daí apoia muito, você se inscrever, você curtir, e até o próximo vídeo, tamo junto!